Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Destaque Infantil. O meu nome é Michele Cristina e hoje eu vim especialmente para dar mais algumas dicas, trazer mais alguns elementos para vocês para ajudar nessa escrita desse relatório, desse parecer descritivo da criança nesse momento de pandemia. Sei que tem muita gente aí com a cabecinha saindo fumaça, eu também não estou diferente, que eu também tenho produzido dos meus bebês, mas diante de tudo que eu tenho estudado e observado e que tem me ajudado a desenvolver o dos meus bebês, eu quero também trazer aqui para estar contribuindo com a escrita dos registros de vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje eu quero trazer essas dicas e trazer alguns elementos para a gente pensar e ajudar vocês a estruturarem, pensar em algumas palavras adequadas para a gente estar escrevendo de maneira bem bacana, bem excelente esse relatório nesse momento, tá bom? Então, tá animado? Já pegou o caderno? Então, vem comigo pro vídeo. Bom, para você que está chegando agora aqui no canal, nós já temos vídeos aqui, inclusive o vídeo anterior, eu falo especialmente do relatório e do que a gente precisa observar, né, registrar nesse momento, da importância do vínculo com as famílias, e eu vou estar deixando aqui no card para vocês e também na descrição o link do vídeo para vocês estarem voltando lá depois e vendo, né, mais alguns elementos para estar escrevendo e pensando esse relatório. Eu sei que é no momento que a gente senta para escrever é que surgem, né, as dificuldades, as dúvidas sobre esse relatório, e a gente fica pensando nos elementos, nas palavras, que estrutura usar, né? Mesmo quem já tem anos de carreira ou especialmente o iniciante, né? Então, o vídeo de hoje é para trazer alguns elementos. Vou tentar aqui trazer o máximo possível de elementos para a gente pensar, né, construir uma estrutura juntos para fazer da melhor forma possível o registro do percurso desse momento inusitado que nós vivemos nesse ano de 2020, né, nesse momento de pandemia. Então, para iniciar, eu fiz algumas anotações aqui que eu acho de extrema importância para a gente pensar a avaliação e o relatório nesse momento, tá? Primeiro, eu quero dizer para vocês que o que eu vou estar dizendo, eu vou me basear numa autora que eu gosto muito, que é referência, né, aqui no Brasil, acerca da avaliação, né, na educação infantil, que é a Jussara Hoffmann. Tá? E esses estudos veio a partir de um livro dela muito bacana, que eu vou estar deixando a imagem para vocês aqui no vídeo também, para depois, se vocês puderem estar lendo, né, adquirindo, vai ser de grande importância para a formação de vocês. Então, a Jussara Hoffmann, ela tem um livro chamado Avaliação e Educação Infantil. Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. É um livro excelente e dá muito subsídio para a gente pensar a avaliação, né, conforme vem trazendo as diretrizes, conforme vem pensando a base, conforme a gente vem tentando, né, trazer essa especificidade da educação infantil e relatar esse percurso dessa criança na sua integralidade. Então, isso que eu vou estar discutindo com vocês hoje, eu me subsidiei nessa escrita dela nesse livro, tá bom? Então, quando ela vai falar de avaliação, ela traz um elemento muito importante que é a gente pensar a avaliação, que ela não se faz só no registro no caderno de campo, só agora no momento do relatório ou de construção de portfólio. Não. Como eu também já trouxe no vídeo anterior, a avaliação ela é muito ampla, complexa e ela faz parte do nosso cotidiano. A todo momento nós estamos avaliando, né? Como eu falei, dando um valor, né? Pensando algo em detrimento de outro. Isso a gente vai fazendo no decorrer ali com as crianças e também nesse momento agora de pandemia. Então, registrar todo esse nosso percurso. E ela fala que essa avaliação, ela se dá a partir da observação, reflexão, registro e ação. Então, a todo momento a gente tem que estar fazendo esse processo,
né? Que é onde vai acontecer essa avaliação. Então, a gente planeja, nesse planejar, a gente observa, nessa observação, a gente faz uma reflexão crítica daquilo que a gente observou, a partir daquilo, a gente registra e desse registro, a gente promove novamente uma ação, que é o que os documentos vêm trazendo para a gente, que a avaliação não é só dizer sobre a criança, o que ela fez ou não, o que aprendeu ou deixou de aprender, mas especialmente um mecanismo de replanejar a nossa prática, né, de refletir sobre a nossa ação docente e assim ajudar, né, no melhor desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças. Então esse é um ponto importante. Mas como pensar a avaliação desse aspecto no momento, né, de pandemia, em que o planejamento nós planejamos para um terceiro desenvolver, né? A nossa observação ficou restrita nas devolutivas que nós tivemos ou não, né, das famílias, e como que acontece esse processo. Então, o que eu sugiro para vocês e que eu tenho feito nesse momento é trabalhar com o que a gente tem, né, com o que a gente consegue controlar, que é o nosso trabalho e com aquilo que a gente teve de devolutivas. Então, o que é que a gente tem nesse momento que vai subsidiar essa nossa escrita? O nosso planejamento, as nossas orientações às famílias, o nosso registro, né, no caderno de campo e essas devolutivas que as famílias nos deram, tá bom? Seja ela por ligação, por vídeo, tá? E daí depois a gente vai pensar juntos também no caso, né, que eu também tenho situações assim, de famílias que não nos deram devolutivas. E daí o que fazer, tá? Mas nesse primeiro momento é a gente tomar mão desses instrumentos que nós temos que vai nos ajudar, nos subsidiar a registrar, fazer o relato do percurso da criança nesse momento, tá? Outra questão importante é que a gente não pode perder de vista o que a gente tem já construído acerca de avaliação. A gente sabe que a avaliação, o nosso relatório nesse momento, não vai ser igual o que a gente fazia na instituição por uma série de situações, né, que a gente já falou ao longo dos vídeos, especialmente por conta da pandemia. Mas a gente não pode perder de vista as situações importantes que a avaliação traz da especificidade dela na educação infantil. E uma que é muito importante é dessa avaliação trazer a criança na sua inteireza, na sua integralidade. Até porque a gente trabalha com desenvolvimento integral e a gente vai desenvolver um relatório descritivo do desenvolvimento da criança. Um desenvolvimento que é integral. Então, como a gente fala, né, quando a gente já falava lá na instituição, que não podia ser um relatório falando só de comportamento, ou só do lado cognitivo, ou só do que a criança tem de dificuldade, mas de uma maneira geral. Eu também quero trazer aqui elementos que a Jussara Hoffmann coloca no seu livro e que nos ajuda a pensar nesse relatório, trazendo a integralidade da criança. E lá ela vai falar que nos relatórios, quando a gente vai registrar o percurso dessa criança, a gente precisa necessariamente pensar, observar, registrar a criança em 6 principais aspectos, que são eles: o aspecto cognitivo, que é onde a gente vai falar do desenvolvimento, da aprendizagem, dos conhecimentos que essa criança adquiriu; do desenvolvimento afetivo, que a gente vai falar dessa interação da criança, desse lado afetivo dela; do aspecto motor, né, da sua psicomotricidade, né, do seu equilíbrio, da sua coordenação e da sua interação, do seu físico e da sua interação com o ambiente. A gente precisa falar do aspecto mediador, do nosso papel enquanto educador ali, mediando as situações, no caso do planejamento e das orientações dadas às famílias, né, das propostas que foram dirigidas às crianças; do aspecto evolutivo, a gente não pode deixar de perceber que a criança é um ser em desenvolvimento.
né? E daí depois eu vou estar falando para vocês de umas palavrinhas que são adequadas para colocar, que faz menção a esse processo de desenvolvimento que a criança está. Então, sempre falar do aspecto evolutivo, porque querendo ou não, essas crianças no seu contexto familiar, elas também tiveram, gente, desenvolvimento. A gente não pode achar que não, que elas só aprendem na escola. A gente sabe que a escola, a creche, a instituição é um lugar riquíssimo, né, para as aprendizagens, dentre tantos outros aspectos que tem lá na instituição. Mas na família, ela também se desenvolve e também aprende. E daí agora a gente precisa ter esse olhar, né, de reflexão crítica para a gente poder ver quais foram esses desenvolvimentos e essas aprendizagens que elas tiveram lá. Então, esse aspecto evolutivo a gente vai dizer disso, do que a criança não fazia e agora ela passou a fazer, do que ela já está fazendo melhor, entre outros. E o outro aspecto, um aspecto individualizado. A gente não pode deixar de entender que a criança ela é um ser único, um sujeito único, né? Por mais que a gente trabalhe com crianças ali com a mesma faixa etária, né? Às vezes o seu desenvolvimento é parecido, mas cada criança percebe e age no mundo de maneira única. E daí é algo muito importante que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo hoje, que até muitas colegas vieram me pedindo, me perguntaram, e eu sou muito firme na hora de dizer, gente, a gente não trabalha com modelos, não existe modelos de relatório, né? Quem vai subsidiar o nosso relatório e vai falar a forma de fazer é a criança. O que a gente pode discutir junto? É isso que eu vou estar conversando com vocês hoje nesse vídeo. Quais elementos usar, quais aspectos, que estrutura eu posso estar organizando meu relatório. Mas modelo não existe. Quem vai organizar, quem vai nos dar elementos para escrever esse relatório é a nossa criança. E por mais que nós tenhamos uma estrutura que vem dizendo o que a gente precisa dizer nesse relatório, ele vai mudar muito de uma criança para outra, porque umas vai demonstrar mais dificuldades, outras mais aprendizagens, a gente vai descrever como foi feito cada coisa, e por mais que a gente tenha, igual no meu caso, que eu tenho crianças que são gêmeos, na mesma família, mesma faixa etária, mesma mãe, mesma condução, a maneira com que chegou as devolutivas a mim e a percepção de desenvolvimento dessas crianças é totalmente diferente, tá? Então isso é muito importante, a gente pensar que por mais que a atividade, né, foi igual para todos, né, mas cada família teve o seu jeito de conduzir e até mesmo quando estavam com a gente na instituição, foi a mesma professora conduzindo os processos e observando, cada criança agiu e percebeu, né, essa proposta e construiu o seu conhecimento de maneira individualizada. E o nosso relatório, os nossos registros precisam trazer isso, tá bom? Bom, dito tudo isso, como organizar tudo isso que nós falamos no relatório descritivo do desenvolvimento da criança? Que isso aí é o que realmente pega, é a hora da gente colocar tudo isso em prática, não é verdade? Mas tendo todos esses elementos e tendo em mente tudo isso que nós discutimos, não tem erro e eu penso que dá para fazer um relatório excelente, mesmo nesse momento que tem sido muito desafiador para todos nós. Então, eu coloquei aqui alguns elementos, um esqueminha, tá? Como a gente pode estar, ou na verdade, como eu, né, vou estar organizando o relatório das minhas crianças. Como que eu vou estar relatando, né, documentando esse percurso delas nesse momento. Então, eu vou dar aqui para vocês algumas sugestões, dicas, eu vou estar citando para vocês como eu penso de estar organizando dentro de tudo isso que nós já conversamos até o momento sobre a avaliação e do que é interessante colocar sobre a criança. E daí ao final, né, disso que eu vou estar dizendo, a gente vai estar pensando mais especificamente naquelas crianças em que a gente não teve muito retorno, ou não teve retorno nenhum, ou que a gente nem mesmo conseguiu acessar essa família e essas crianças.
Combinado assim? Então vamos lá, anota tudo, tá? Já vou estar colocando a descrição aqui do lado também. Anota, porque depois vocês vão estar precisando ver de novo, porque as dúvidas sempre surgem em cada relatório, em cada criança que a gente vai estar escrevendo, tá bom? Então, primeiro passo lá do relatório. O que é importante? Os dados de identificação. Mas aí, por exemplo, aqui no nosso município, a gente faz isso no sistema, a gente lança no sistema. Então, no sistema, a gente vai colocar lá mesmo só a nossa escrita do relatório, porque os dados de identificação da criança já fica registrado, a gente já lança, né, dentro de do nome ali de cada criança. Mas se você tem que fazer lá tudo direitinho, não esqueça os dados de identificação, tá? O nome da instituição, né, dos gestores da unidade, professor, estagiário, auxiliar, se você tiver, é importante colocar o nome da criança, né, o agrupamento, né, ou qual é a turma que essa criança faz parte, entre outros dados que você achar também relevante de estar colocando nesse relatório, tá? Então, os dados de identificação. Depois, eu acho importante a gente começar ali falando de como que foi esse início do ano letivo. Por exemplo, ali na minha instituição, a gente iniciou o ano no dia 17 de fevereiro. Né? Então, eu vou iniciar dizendo que o ano letivo começou no dia 17 de fevereiro, o que a instituição se preparou para a recepção dessas crianças, dessas famílias, né? Como que foi o contato com os meus bebês, como que foi o contato com essas famílias, o que foi preparado para eles naquele primeiro mês ali que a gente ficou de maneira presencial. Se você que está aí assistindo é um daqueles casos que não teve contato com a criança, nem chegou a ter o início do ano letivo, aí é importante você dizer também o porquê que não houve esse início e porquê que você não conheceu essas crianças presencialmente. Aí você vai citar ou que foi contratada posteriormente, né, já no período que já estava de pandemia, ou que por outras situações a gente tem aí, né, nesse período escolas que esteve em reforma e daí faltou professor e não iniciou, entre outras coisas, mas aí explicar desse porquê também que não teve esse início e que você não conheceu essas crianças presencialmente, tá bom? Mas é importante, nesse primeiro parágrafo, vamos dizer assim, falar desse início e desse contato ou não com essas crianças, beleza? Próximo passo, que é importante, falar da suspensão das atividades. Então, explicar um pouco desse momento. Penso que não precisa se alongar, porque se tem algo que as famílias e todos nós estamos cansados de ouvir e falar sobre, é sobre a pandemia e o coronavírus. Mas no relatório, como a gente está falando do percurso e está documentando a história da criança nesse momento, a gente não pode deixar de falar dessa ocorrência, né? Dessa pandemia, chegada do coronavírus, da importância, né, de a gente suspender as atividades, para a gente entender melhor como iriam acontecer as coisas, a gente prevenir, né, cuidar da saúde nossa e das nossas crianças, né, contra o vírus, entre outras coisas. Falar ali quando que houve a suspensão e quais foram as orientações dadas às famílias e qual foi a posição da sua instituição. Então, no meu caso, eu vou falar, né, do período em que as atividades foram suspensas, que nós ali da instituição, né, eu particularmente como professora, ainda mantive o contato, né, por ligação individual com essas famílias que me procuravam e eu procurava dar orientação para elas também, né, porque foi um momento que todo mundo ficou muito confuso, muito aflito. Então eu vou falar um pouco desse percurso e do que a instituição pensou nesse momento, né? Então a nossa instituição ali seguiu os decretos, né, que a gente teve aqui no município. Então eu vou falar que a nossa instituição foi nos dado, né, aqui no município, antecipado o nosso recesso, que o professor, até pensar até quando iria isso, também foi nos dado férias coletivas antecipadas, e daí foram pensadas outras estratégias. Então eu vou estar contando essa história.
Também é importante dizer, quando a gente for falar da ação da instituição, falar o que a sua unidade propôs nesse momento. A gente teve instituições que deu cesta básica, né? A nossa instituição também fez esse trabalho, que deu atendimento individualizado às famílias, né? No sentido de estar dando orientações, fez cartazes informativos e você precisa colocar isso, dizer sobre isso, que a gente está contando esse percurso. Na nossa instituição também, a gente fez levantamentos diagnósticos com essas famílias para conhecer o contexto, quem estava trabalhando, quais eram as dificuldades, quais os cuidados estavam tendo, né? O que a gente poderia estar propondo nesse momento e estar ajudando. Então, eu vou estar falando desse percurso. Outra coisa importante de colocar, né, que eu penso ser importante, falar do projeto trabalhado. Então, suspendeu as atividades, a gente teve o recesso, teve férias, mas aí logo depois a gente começou um trabalho de atividades remotas, né? Algumas instituições chamam de EAD, aulas online, né? Mas aí na educação infantil foi mais atividades remotas, né, que a gente chama. E como que foi pensado esse trabalho? Como que a sua instituição se reuniu? Como que vocês pensaram fazer isso? Por exemplo, no nosso município, nós tivemos, né, pensado aqui pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, um programa de atividades para além da escola. Então, esse programa vinha ali, né, já com alguns objetivos e ali nos dando abertura, né, a partir do conhecimento de cada comunidade, a gente desenvolver o nosso trabalho. Então, eu vou estar contando sobre isso, né, que nós nos reunimos, nós criamos planos de ação para estar trabalhando, né, com a nossa turma com atividades remotas. E daí como que isso foi feito? Que nós pensamos o kit, né, o que continha nesse kit, o que foi pensado, né, para sua turma, o que eu pensei para minha, e os objetivos do trabalho, que no nosso caso, né, e daí você vai falar da especificidade do seu, mas o nosso foi do vínculo da instituição com as famílias e as crianças e de proporcionar interações e brincadeiras e um maior vínculo afetivo entre as crianças e as famílias. Então, eu vou estar explicando sobre isso. A gente não pode deixar de mencionar, porque esse trabalho não foi um trabalho qualquer, né? Ele teve um cunho também pedagógico, mesmo que não foi desenvolvido da mesma forma que nós faríamos na instituição, mas ele foi pensado por um educador, por um professor. E isso a gente tem que deixar claro nos nossos registros. Então é importante quando a gente falar do objetivo do trabalho, do kit que foi proporcionado ou do projeto realizado, a gente sempre fazer menção, articulação com o que está proposto, né, pela Base Nacional Comum Curricular. Então dizer lá quais foram os direitos que você pensou, né, mesmo no contexto familiar, de estar garantindo a essa criança, de que o trabalho foi dentro dos eixos que a base propõe, que é das interações e das brincadeiras, e também de como você articulou as propostas, né, as crianças, dentro dos campos de experiência. Tá bom? Porque isso é muito importante, que isso também tem lá do aspecto, né, mediador, que a Jussara Hoffmann vai trazer, da gente falar do nosso papel enquanto educador nessas propostas que foram orientadas às famílias. Depois disso, dizer também de como foi organizado o trabalho, né? Nesse sentido dos combinados realizados com as famílias. Então, nesse parágrafo, eu vou estar dizendo de como foi combinado com as famílias, de como foi desenvolvido. Que daí, no meu caso, né, era uma atividade por semana, né? Que daí tinha a atividade do kit, que foi dado às crianças, né? Às quintas-feiras ia um vídeo de orientação que era direto às famílias, né? A partir dessas orientações, o que eu falava nessas orientações, né? Quais instrumentos, materiais eles tiravam desse kit, e que a partir dessa orientação, eles me davam uma devolutivas e quais tipos de devolutivas ficou combinado deles me darem, que daí era fotos, vídeos, áudios, ligações e também o diário de desenvolvimento. No meu caso, no de vocês vão mencionar como que a escola, né, ou você individualmente com a sua turma, se organizou com essa família para desenvolver esse trabalho com as crianças. Se não houve kit, mas o que foi pensado, né? Se era vídeos que você mandava e era para as crianças, como que era pensado? Como que era proposto essas interações? Como que era dada essas devolutivas a você, tá bom? Você vai dizer isso nesse parágrafo.
Outra coisa importante no relatório, dito isso, de toda essa organização, dessa articulação, as devolutivas. Como que foram essas devolutivas? O que você observou? Qual a relevância você deu para cada uma delas? E o que você observou de desenvolvimento dessas crianças diante dessas devolutivas? Ai, Michele, mas as devolutivas não foi por meio de foto nem vídeo, foi ligação ou áudio. Você menciona que foi a partir, né, desse recurso que você teve a devolutiva. Pode mencionar que foi a mãe que disse? Pode, gente. A gente vai estar contando agora, né, um relato, a gente vai estar documentando. Se foi a família por meio de ligação, você vai dizer, a família por meio de ligação registrou que a criança fez isso, mencionou dessa forma, então eu perguntei isso, então foi possível observar isso, isso e isso. É isso que a gente vai contar no momento. Se for por fotos, a gente precisa ter cuidado, né, diante da interpretação dessas fotos, de a gente colocar de uma maneira pedagógica também, né? Ah, a criança fez bonitinho a atividade, né? Ela está sorrindo, ela fez com alegria. Não, a gente falar de fato o que está ali na foto. Se a gente viu que a criança se ela está manuseando o objeto, se ali naquela foto, a gente sabe que a foto ela é um recorte muito pequeno de uma situação. Por isso que eu venho dizendo nos vários vídeos sobre avaliação e registro a importância de múltiplos registros. Né? A gente não poderia ficar focado em apenas mas usar de fotos, vídeos, áudios, porque todos esses registros vai aumentando os subsídios para a gente estar dizendo sobre o desenvolvimento dessa criança. Mas você vai fazer a partir do que você tem, lembra sempre disso, a partir do que você tem controle, tá bom? Não vamos ficar malucas também pensando, né, ai que eu deixei de fazer isso. Nesse momento, vamos trabalhar com o que nós temos e você vai registrar o que você tem. Se é áudio da família, fale do áudio da família. Se é foto, observe as fotos e fale a partir das fotos. Se foi vídeos, e assim por diante. Combinado? Muita calma nessa hora que vai dar tudo certo, tá bom? Também nessa parte, falar sobre o desenvolvimento, não vamos esquecer de mencionar aqueles que eu falei no início do vídeo, dos 6 aspectos citados pela Jussara Hoffman para falar da criança na sua integralidade, tá bom? Agora não é o momento, especialmente agora não é o momento de usar o relatório para dizer que a família não fez, que eu não consegui contato, que a família fez de forma errada, que demorou na devolutiva, tá bom, gente? Muita calma nessa hora, mais uma vez, vamos nos concentrar, porque a gente não pode de maneira nenhuma usar esse momento para prejudicar a criança e prejudicar as famílias, tá bom? Mesmo que a gente vai falar que a família não deu devolutiva, que a gente não conseguiu ter acesso, a gente precisa justificar o porquê que a família não fez e porquê que a gente não teve acesso, tá bom? Não é simplesmente só colocar não fez ou fez, mas o como fez. Até porque o nosso relatório, né, vamos voltar lá e ver, é um relatório descritivo do desenvolvimento. Então, a gente precisa descrever, explicar nos mínimos detalhes cada coisa que a gente for explicar ali sobre a criança, fez ou não fez, deu devolutivo ou não deu, tá bom? Então, a gente precisa ter consciência acerca disso. E para finalizar, eu acho importante colocar também como foi a participação da família, o envolvimento, a interação. Eu acho muito importante, eu considero de extrema importância que a família se veja no relatório. Isso eu já dizia mesmo quando a gente estava trabalhando na instituição. A família precisa se perceber nesse processo, até porque o trabalho na educação infantil é um trabalho de complementar ao da família. Então, ela precisa se perceber. E muito mais agora que foi essa família quem protagonizou aí junto à criança o desenvolvimento das propostas que a gente dirigiu a elas, não é verdade? Então, a gente precisa dizer sobre essa família. E, ao final também, deixar alguns encaminhamentos. A gente sabe que nesse ano de 2020, muito dificilmente a gente retornará de maneira presencial, especialmente a escola pública, não é verdade? A gente sabe dos protocolos e do quanto as instituições precisam se adequar para atender com segurança as nossas crianças diante desse contexto.
Então, no nosso município, a gente vai continuar, né, com esse projeto até o final do ano. Mas no relatório é importante deixar alguns encaminhamentos. Então, quais encaminhamentos esse? Diante de tudo isso que eu observei, que foi registrado nesse momento, o que eu preciso melhorar, né, para eu trabalhar com mais afinco com essa família, acessar de maneira melhor essa criança, o que eu ainda posso fazer para que esse trabalho seja melhor ainda. Então, são esses os encaminhamentos. No caso, gente, daqueles colegas, né, você que está assistindo, que na pior das hipóteses não teve contato nenhum com a família por ligação, né, não teve acesso a essa criança, você vai seguir ali, né, dentro dos primeiros aspectos que eu falei para vocês, falando da instituição, do projeto, do quanto você se programou, do que você tentou fazer e vai dizer que você não conseguiu ter acesso a essa família, vai justificar o porquê e como encaminhamento vai deixar lá, né, o que é possível ainda pensar de fazer, continuar ligando, talvez tentar uma visita a essa família, mostrar da importância, né, de estar desenvolvendo essas atividades com a criança, vai deixar ali alguns encaminhamentos, porque esses relatórios vão nos ajudar, no caso das crianças que desenvolveram, a gente pensar planejamentos para o retorno, né? Provavelmente para o ano que vem, mas pensar num retorno para a gente trabalhar, né, esse desenvolvimento, adequar o currículo, trabalhar da melhor forma com essas crianças. E com as crianças que a gente não teve acesso, vai ser um dado, como eu já venho dizendo ao longo dos vídeos, para a gente pensar situações para que essa criança venha se desenvolver tanto quanto as que tiveram acesso. Então, o relatório, nesse momento, ele é imprescindível, né, tanto para a gente falar do que foi desenvolvido, anotar os percursos, documentar o percurso dessa criança nesse período, quanto a gente se planejar, replanejar e pensar nesse possível retorno, tá bom? Então, eu espero, né, sinceramente, que essas dicas, né, venham ajudar vocês nesse momento de escrever o relatório. Eu sempre brinco, quem me conhece sabe, né, nas formações que eu dou, eu falo que fazer relatório é um parto, né? A cada criança ali é um parto, né? Por mais que a gente estude, que a gente sabe, né, a gente tem ali algumas orientações de como fazer, cada um tem as suas dificuldades, né? E a gente, né, vai pensando ali, vai tentando fazer o nosso melhor a cada relatório. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Confia em você. Você é professor, independente de já ter anos de carreira ou ser iniciante, ninguém melhor do que você vai saber desenvolver esse relatório, porque foi você que pensou as atividades, que pensou os objetivos, que falou com essa família, então você vai dar conta, tá bom? Então, esse vídeo foi para tentar te ajudar. Coloca nos comentários como que foi, como que você está fazendo, se faltou também algum elemento, porque eu quero também aprender com vocês, a gente sempre está aprendendo um com os outros, né? E coloca aqui, vamos continuar a conversa nos comentários. Se ficou alguma dúvida, pode colocar também, que eu vou estar respondendo vocês, eu respondo com todo carinho, tá bom? Mas fique confiante, confie, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que se você, né, pegar muito dessas dicas, seguir a orientação do seu coordenador, né, as diretrizes aí do seu município, você vai dar conta de fazer um relatório, ó, de excelência. Tá bom? Porque eu confio no professor, eu confio na nossa capacidade de fazer sempre o melhor, mesmo diante das dificuldades, tá bom? Então, boa escrita de relatórios e fiquem com Deus. Ah, e não vamos deixar de esquecer, compartilha, gente, você que é do canal, me ajude compartilhando para a gente ter mais colegas e a gente tá sempre aprendendo junto. Você que veio ver o vídeo hoje por conta desse assunto, se inscreva. A gente tem produzido uns vídeos bem bacanas aqui no canal. Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui com a gente, tá bom? Deixe os comentários que eu fico muito feliz de saber que estou podendo ajudar vocês, né?
mesmo diante desse cenário que a gente está vivendo. E me sigam também lá no Instagram. Até quero falar para vocês que eu vou estar colocando uns posts lá no Instagram falando um pouquinho mais aqui desses elementos. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A minha página do Instagram. Me segue lá para você acompanhar também e ter mais organizadinho aqui esses registros. Um beijo, boa escrita e até o próximo vídeo.